Oi, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa PL, né? Do estupro, como está sendo chamado. É muito complicado quando a gente fala do aborto em si, porque ninguém quer abortar. Ninguém é a favor do aborto. Num todo. Ninguém fala, eu sou a favor do aborto mesmo, eu apoio, não sei o quê. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque ser pró-vida não necessariamente significa você ser contra ou a favor do aborto, entende? Você pode ser pró-vida, falar eu sou pró-vida, e você não ser contra o aborto. A gente tem que separar as coisas. Primeiro é assim, hoje na legislação brasileira, nós temos 3 situações em que é permitido o aborto legal, ou seja, sem que a pessoa que cometeu o aborto seja enquadrado como criminosa. Nos casos em que a gravidez possa colocar em risco a vida da genitora, da mãe, nos casos de estupro ou de gestação de encéfalo. Nesses 3 casos. Todavia, esse projeto de lei, além de ser uma aberração na questão da pena, se a pessoa que eventualmente fizer um aborto, ainda que por razão de estupro, após as 22 semanas, ela possa ter uma pena, uma sanção muito maior do que o próprio estuprador. Lembrando que, muitas vezes, o estuprador, ele estupra crianças. Na maioria das vezes. Isso não sou eu que estou falando. Nós temos dados de meninas em média de 13 anos sendo estupradas a cada 5 minutos em vários estados aqui do Brasil. Então, assim, a gente tem que parar para a gente analisar e tomar cuidado com o fundamentalismo religioso. Primeiro que na minha opinião, eu sou cristã, serva de Deus, mas eu acho que religião e política não juntam. Não significa que eu tô querendo dizer que não junta, que eu, por exemplo, eu seja cristã, eu não posso estar na política. Não, eu tô falando no sentido, a igreja como um todo, denominações religiosas, políticos, donos de igreja estejam legislando. Eu acho que na democracia, pelo menos, não dá. Na teocracia, dá. Na democracia, não dá. Democracia não combina com isso, até porque na democracia o Estado, ele é laico. Ele respeita todas as manifestações religiosas. Então, a gente não pode achar que isso é correto, porque senão, você que é contra a Umbanda, que é contra o espiritismo, aí daqui a pouco é contra os maçons, daqui a pouco cada denominação também vai estar no Congresso legislando a favor só daquele seu nicho, daquele núcleo, e é complicado, sabe? Então, eu acho que religião e política não unem. Mas, maioria das pessoas que, a chamada bancada evangélica, que se dizem pró-vida e usam a Bíblia para tentar colocar os seus objetivos mais escusos, na maioria das vezes, são hipócritas. O que nós temos hoje no Brasil de pastores que violentam, que estupram bebês, crianças e adolescentes não está escrito. De gente que se esconde através de uma falsa moralidade de juiz, de policial, de gente que na sociedade tem alguma moral, mas que atrás dos panos comete crimes hediondos. A gente tem hoje, inclusive, o ex-policial de Minas, que tinha confiança da família e tudo, aposentado, inclusive, estuprando filhos dos amigos e por aí vai. Triste
Depois vou colocar o link da notícia aqui para vocês verem. Esse é só um caso e eu só trouxe por ter sido hoje que ele... na verdade, hoje não. A notícia é hoje, mas ele foi preso há 3 dias. Por isso eu tô trazendo para vocês o caso dele. Mas o que nós temos de gente que aproveita do discurso pró-família para fazer mais atrocidade não tá escrito. Então, assim, hoje no Brasil, nós temos mulheres que abortam e abortam nas clínicas com aparatos privadas e mulheres que inclusive são estupradas, crianças que têm que esperar autorização da justiça, questão do SUS para poderem abortar porque foram violentadas na sua dignidade. Então é inadmissível que homens estejam com salvo-conduto para legislar sobre o corpo da mulher, para legislar sobre algo que, inclusive, se você for parar para pensar, pensa comigo, você é pró-vida, você é a favor do aborto, mas se sua esposa, sua filha, alguém que você ama for estuprado, violentado, você aceitaria e apoiaria porque você é pró-vida que essa pessoa fosse obrigada a dar luz àquela criança? Seja sincero, não finja porque Deus está vendo, não finja para a sociedade. Você não seria. Aquela mulher, toda vez que ela vê aquela criança, ela tem gatilhos, ela vai lembrar daquele estupro, daquela violência à sua dignidade, ao seu corpo. Não faz sentido que isso seja razoável. Não faz sentido. E detalhe, muitos desses caras, eles são abortistas. Quantos que a gente já viu de cara que dá uma de, perfeitão, pró-família, que já obrigou a amante a abortar? Vários casos de pastores, parlamentares, vários. Porque é isso que eles querem. Eles têm projetos escusos por trás e manipulam a opinião pública. Por isso que a gente tem que avaliar com lucidez. Tem gente que fala, eu não gosto de política, mas, gente, a nossa vida é política. O que você come tem a ver com a política. O preço de que você compra tem a ver com política. Os serviços que você utiliza depende da política. Então, você precisa se colocar na política. Você precisa, ao menos, entender um pouco da lógica. Ou seja, para você não ser manipulado, ludibriado, para você falar assim... Não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Não se furte de se colocar por você, pela sua geração. Então, não faz sentido que a gente fale que a gente é pró-vida. E nesse discurso, todo mundo no fundo é pró-vida. Mas tô querendo dizer assim, não faz sentido que as pessoas falam assim, eu sou pró-vida. Daí, a criança nasce, porque eles estão defendendo só o nascer. Mas e para cuidar da criança? Quantas crianças nascem, são entregues à adoção, moram na rua, pedem esmola? Quantas? Cadê essas pessoas pró-vida? A vida, já na sua concepção, eles defendem. Mas a vida depois da criança com 5, 6, 7 anos, violentada na rua, que acaba, querendo ou não, muitas vezes, indo para a criminalidade. Cadê? É a roda, é o ciclo vicioso da sociedade. Cadê esses pró-vida? Eles são só pró-vida para poder fazer, para lacrar. Tem uma ativista, eu detesto essa palavra. Gente, eu não acredito em nenhum ativista. Eu acho que essa palavra é muito forte. Eu, pelo menos, eu tive 3 experiências com gente que se diz contra relacionamento homoafetivo e depois veio me confessar que era gay, tendo desejos, enfim, por homens e sendo casado. Eu e meu marido, a gente já ajudou pelo menos umas 2 pessoas nessa situação. Entende? E, então, eu não sou a favor desse ativismo fervorento. Eu sou mulher negra, eu nunca fui ativista da causa negra porque eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu não tenho procuração para falar pelos negros. Eu
Tem a minha ideologia, tem coisas que eu acredito, e nem por isso todo negro precisa acreditar e comungar da mesma ideologia do que eu. Entende? Eu acredito na liberdade de expressão, eu acredito na família, mas eu não acredito só na família tradicional. Eu acredito na família na base do amor, eu acredito na família franca e sincera, porque eu não acredito numa família que se diz tradicional e a violência, entende? E há todo tipo de violência mental, emocional, física, eu não acredito. Então eu sou pró-família, sim. Eu sou conservadora nos costumes, mas eu não me sinto no pedestal de obrigar o outro a ter o mesmo conservadorismo do que eu. Eu acho que não. A gente tem que dialogar com o oposto para a gente construir. O que seria do mundo se todos nós fôssemos iguais? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não falar que a gente é a favor da liberdade de expressão, mas só a favor da nossa liberdade de expressão ou daqueles que comungam com a mesma ideologia com a gente. A gente tem que defender liberdade de expressão para a gente e para a sociedade como um todo, porque assim a gente dialoga com aquilo que é oposto ao que a gente acredita, com argumentos, com factos. A gente não fica contaminado no oba-oba e criando polarização tóxica. A polarização sempre existiu e sempre vai existir, e isso é bom no sentido de que eu não preciso compactuar com aquilo que eu não acredito, e nem vou, mas não precisa ser tóxico nesse desacordo. Não precisa. A gente pode sentar e dialogar. Cada um mostra seu lado, aquilo que acredita, e tá tudo bem. Eu acho que é assim. Agora, ficar nessa celeuma, nessa beligerância, porque o meu lado tá certo, o seu tá errado, eu não acredito isso. Eu acho coisa de gente canalha e oportunista. Eu creio muito no Deus que eu temo e sirvo, que todo mundo que faz isso uma hora é revelado. E quando às vezes demora para ser revelado, vive tumulto na família, vive problema mental. Tem muita gente que acaba... muita gente que não sabe fala, fulano é inteligente, gente boa, não sei o que, vive à base de remédio, de ansiólito, de remédios controlados, e obviamente sem nenhum preconceito aqui com quem toma remédios controlados. Eu acho que fármacos existem para sim tratar algo, mas o que eu tô tentando dizer é assim, se a pessoa precisa tomar remédio para controlar algo, sanidade tá faltando, porque geralmente, a gente não precisa de remédio para controlar a lucidez, para ter domínio próprio. Se a pessoa está tomando algo para ter esse equilíbrio mental e emocional, algo de errado não está muito certo, precisa de cura. Então tem muita gente que as pessoas não sabem, tomam remédios pesados, vivem dopados, mas são tidos como pessoas que são referência de alguma coisa. Eu tenho dó, mas assim, as pessoas plantam e colhem. Deus é bom e justo por isso. Todo canalha oportunista, karma is a bitch. Uma hora karma vai lá, abraça. Então, a gente segue a vida e eles colhem o que plantam. Voltando à questão dessa PL, as crianças não têm culpa que são estupradas. Muitas nem sabem que aquilo é uma violência. Muitas crianças, isso não sou eu que estou falando, são dados, tá? Não é dados da Deep Web, nem das briguinhas de WhatsApp, não. Dados, tá? A gente tem que buscar dados credíveis. Mostram claramente que muitas crianças e adolescentes engravidam ou engravidaram sem saber o que é aquilo. Faz algum sentido, principalmente as crianças pobres. Faz algum sentido que essa criança seja obrigada a ter um filho ou uma filha fruto de uma violência, isso é abominável. E como dizia Brizola, eles querem daqui a pouco matar em nome de Deus para falar assim que é contra a Bíblia. Nem eles acreditam, porque eles só acreditam na Bíblia quando convém, porque eles falam que estão fazendo a luta do bem contra o mal, mas quando eles perdem a luta debaixo da autoridade de Deus, porque Deus é soberano, aí eles se calam. Deus é só Deus quando eles vencem.
Deus só é Deus quando eles estão por cima. Que Deus é esse? Nem eles sabem que Deus que eles estão cultuando. Ou pelo menos até sabem. Agora, Deus Criador, eu não acredito que seja. Entende? Então, ficar falando que é pró-vida para legislar sobre o corpo da mulher e não criar uma lei mais dura para pedófilo, para estuprador, não faz sentido. Primeiro, na minha opinião, deveria ser criado um projeto de lei mais dura para estuprador, bem dura, para que assim ele saiba que ele não pode fazer aquilo, porque todo estuprador é um covarde. Esse que eu dei exemplo, ele manda mensagem por amigo oferecendo dinheiro, falando que tá com medo de ser morto na cadeia. Sério? E as crianças que ele violentou, elas não estavam com medo? E o psicológico que ele com certeza arrebentou dessas crianças? Porque é usado pelas forças do mal. Porque quando vive na mentira, quando vive na falsidade, quando vive no oportunismo, é o canal para a força oposta a Deus abraçar aquela pessoa. Não vigia. Porque tudo que a pessoa se conecta, volta para a vida da pessoa. Então a pessoa que se conecta com mentira, com fingimento, com tumulto, com energia oposta a Deus, que deseja as coisas inoportunas, espiritualmente, tudo aquilo vai se conectar com a pessoa tá se alinhando. Isso é perigoso. Aí vem falar que é porque é pró-vida e faz uma pele dessa. Não é. É gente que quer criar tumulto, que é agente do caos e quer enganar você. Eu sou pró-vida, mas eu não acho que a gente tem que ser pró-vida em qualquer circunstância. Eu acho sim, tem situações que a mulher aborta e precisa ser olhado e entendido por que ela abortou. Eu não acho que nenhuma mulher vai abortar um filho, nem vou falar um feto, de 22 semanas, né, de 5, 6 meses. Não! É óbvio que eu não tô defendendo aqui o aborto legalizado. Eu acho que a gente tem que escutar a sociedade para que a gente consiga criar leis fora da nossa bolha, para a gente escutar principalmente mulheres violentadas, mulheres que já passaram por isso, e tem mulheres que são violentadas pelos pais e tem 17, 18 anos, tem 2, 3 filhos do próprio pai. Essas mulheres que a gente tem que escutar, para que a gente consiga fazer políticas públicas mais adequadas, porque uma mulher de classe média alta, ela é estuprada, o pai vai lá, ou fora do país, vai lá e ela aborta. Não sejam hipócritas. Eu falei pro meu marido, eu quero ver, senhor Sóstenes Cavalcante, que é inclusive do meu partido, eu quero ver se sua mulher e sua filha forem estupradas, se você vai querer que elas tenham aquele filho. Deixa de ser canalha. Deixa de ser hipócrita. Então, assim, para concluir. Então, mulheres, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente defende. Tem que tomar cuidado de que lado a gente tá. Tem que parar de ser manipulada por esses homens, principalmente os que supostamente têm poder. A gente tem que avaliar as coisas. A gente tem que avaliar as coisas com lógica, com discernimento, com lucidez. A gente tem que buscar lucidez pra gente não ser ludibriado, enganado por projetos de leis canalhas. A gente não pode e não deve falar que a gente é pró-vida se a gente não tá olhando o problema lá do início, que é o estuprador. Ele que é o criminoso. Ele tem que ter uma pena dura. Nós temos que criar leis para coibir isso, mas de uma forma severa. E não o contrário. Depois disso, a gente vai mudar a lei, não retroceder. Porque o aborto no Brasil não é liberado, gente. Não é liberado.
nesses 3 casos que eu falei no início, é que se pode fazer aborto no Brasil. Agora, com essa PL, supostamente, provavelmente, haverá um retrocesso. E parece que tem muito mais a intenção de proteger estuprador, de proteger esses caras que acham que mulher é nada, que eles podem fazer tudo. E principalmente, gente, que a gente, enquanto sociedade, a gente não perca a empatia. Tem muita gente em prol da questão animal, resgatando animal na rua e tacando fogo em morador de rua. Gente, tem um grupo de ativistas veganos que estavam organizando para matar um açougueiro. A conta não fecha. A conta não fecha. Isso é insano. Prestem atenção. Um grupo de ativistas veganos organizando para matar açougueiros. A conta não fecha. Então a gente tem que parar de buscar a aprovação dos outros, parar de falar de coisa que a gente não entende. Tem coisas que a gente não pode conversar. Eu não posso vir aqui falar sobre cirurgia da próstata porque eu não sou médica, pelo menos ainda, né? Ainda. Eu não posso vir aqui falar sobre isso, que não faz sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, como a gente fala. Aí, agora, eu posso ler sobre cirurgia da próstata e trazer dados com o que a ciência diz e confrontar esses dados com aquilo que eu acredito, pela lógica. Aí sim. Agora, ficar repetindo como papagaio de pirata. Sou contra aborto porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que fofocar é pecado. Você é fofoca. A Bíblia diz que desejar marido, esposa, caro, vida do outro é pecado. Você deseja. A Bíblia diz que o ódio, a falta de perdão, a falsidade, a hipocrisia é pecado. Você faz isso. A Bíblia diz que mentira é pecado. Você faz isso. Se você não faz, você já fez. É só o que te convém que você quer colocar nome de Deus para você defender? É isso? Então não reclama. Quando você tiver tumulto na sua vida, você não questiona. Deus não fala, por que fulano não vive tumulto, só você que vive? Por que será? Por que será? Entende? Então, enquanto você ficar sendo levado como massa de manobra, quando você ficar apoiando coisas que é contraditório, inclusive aquilo que você faz, não tem jeito de não ser dessa forma. Então, assim, a gente tem que entender que criança não é mãe, principalmente as crianças pobres. A gente tem que parar para entender o que está sendo colocado, para a gente poder se colocar em defesa, sim, da família, mas com coerência e lucidez. Porque tem muito marido que diz que é em defesa da família, que estupra sobrinhas, sobrinhos, que faz coisa que até o Satã duvida. Então, que Deus nos dê sabedoria para a gente defender a nossa pátria, para a gente defender nossa família, para a gente defender sim aquilo que a gente acredita, mas de uma forma lúcida, sem oportunismo, sem canalice, porque criança não é mãe. E criança não tem culpa de ter sido violentada. E hoje, repito, temos leis que não liberam aborto. Então não usem essa PL para tentar ludibriar com narrativa de que é contra o aborto, porque não é assim, não é assim.